Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao nosso encontro, Luiz Sérgio. Estudo da obra Cascata de Luz. Hoje o capítulo 23, a fonte cristalina do estudo. Boa noite, Agna. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Que a paz de Jesus possa estar com todos. Muito bom estar aqui de novo com vocês, com o Alexandre, e que possamos ter bom aproveitamento aqui do nosso estudo. Graças a Deus. Então vamos iniciar nossas atividades. Eu faço a prece inicial hoje, tá bom? Tá bom, vamos lá. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor, pedindo a tua proteção, o teu amparo, as tuas bênçãos, Mestre amado. Que todos conosco conectados, ao vivo ou posteriormente, possam receber, Mestre amado, as vibrações amoráveis que partem do teu coração, direcionadas a cada um de nós. Inspire-nos, Senhor, para que possamos transmitir a mensagem que o Luiz Sérgio nos traz na sua obra Cascata de Luz. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Wagner, antes de você começar, esse capítulo, o 23, Fonte Cristalina do Estudo, é nesse capítulo que tem uma frase do Luiz Sérgio que nós utilizamos muito, mas muito mesmo, que é a frase que ele fala assim, ó, dizer-se espírita e fugir dos livros doutrinários é como chegar perto de uma fonte de água cristalina e só lavar as mãos. Então, eu estava ansioso para chegar nessa frase, que eu não lembrava exatamente onde ela estava. E agora que ela foi encontrada, quando nós citarmos, nós vamos poder falar exatamente onde encontrá-la no livro. Mas, vamos lá, começa a falar para nós, por favor. Então, eles voltam a falar, né, eles saem lá da aula de que estavam assistindo, daquele outro capítulo que nós falamos da outra aula, e do outro capítulo, né? E eles conversando, falam de novo sobre a mediunidade, sobre os médiuns, né? E o que eles vêm falar aqui, repetindo, né? Eles vêm repetir, que está falando o livro todo sobre isso, né? Que toda casa tem que ter a sua equipe de médium bem preparada, bem disciplinada para a desobsessão, porque a obsessão ela é uma doença do espírito, né? Que está aí pegando terrivelmente, né? Não é só quem não é espírita, ou quem é espírita, quem é rico, ou quem é pobre, ou quem é bonito, ou quem é feio, não. É todo mundo. Nós que estamos aqui nesse planeta, que somos espíritos ainda imperfeitos, que temos as nossas imperfeições, ainda estamos ligados muito à matéria, todos nós estamos sujeitos à obsessão, né? Então, a casa espírita, ela tem que ter a sua equipe mediúnica bem forte, bem preparada, bem disciplinada, principalmente, né? Para que possa socorrer esses irmãos que vão procurar ajuda nesse hospital que é a casa espírita, né? Esses médiuns que estão na casa espírita, eles têm que ter a certeza que eles estão sendo bem amparados pela espiritualidade. Eu vejo muito médico com medo, né? Dentro da casa espírita com medo. Eu não entendo isso. Como é que o médium está dentro da casa espírita e fica com medo?
né? Tem que ter medo é de ficar numa festa, num lugar, numa festa assombrada lá, cheio de gente esquisita, que eu vejo gente passando por perto, que a gente fica até com medo. Mas dentro de um centro espírita, trabalhando para Jesus, a gente não precisa ter medo, de jeito nenhum, né? A gente ali está protegido de todos os lados pela espiritualidade amiga. A espiritualidade ela nos protege. Por isso que a mediunidade não deve, não é seguro para ser exercida fora de uma casa espírita. No lar, por exemplo, né? Não é bom, não é aconselhável. É bom ter um trabalho dentro da casa espírita, ser um trabalho disciplinado, um trabalho coordenado, né? Orientado espiritualmente, para que não ocorra problemas com a equipe de médium. E outra coisa que ele já falou várias vezes, é que a casa não deve colocar médios que está no início do curso de mediunidade, médios iniciantes, para trabalhar com desobsessão, porque o médio iniciante ele ainda não tem preparo. E nós que estamos trabalhando numa equipe de desobsessão, vai trabalhar com espíritos doentes, né? Com espíritos muitas vezes revoltados, espíritos que estão ali precisando de médiuns que já tenham um certo conhecimento doutrinário para que não possam ficar apavorado, porque pode ocorrer do médium ficar apavorado, né? E se ele não tem o conhecimento doutrinário ainda firme, se ele não estudou bem o livro dos médiuns, se ele não estudou os livros dos espíritos, não tem um conhecimento doutrinário, ele pode balançar, e aí os espíritos lá do outro lado, que conhecem bem a gente, né? Os espíritos, não vamos falar espíritos maus, né? Espíritos que estão ainda maus, eles podem, que não estão bem ainda, eles podem se aproveitar dessas oportunidades, desequilibrar os médiuns e os médios se tornarem ficar com tanto medo que se afastam da doutrina espírita, né? Então, é por isso que também a casa espírita ela tem que estar bem preparada, preparar bem os seus médios, a sua equipe mediúnica para trabalhar com a desobsessão. Então, ele fala que existe muita diferença entre espíritos doentes e espíritos maus, né? Tem os espíritos doentes, igual nós aqui. Tem as pessoas que são doentes e tem aquelas pessoas que são ruins mesmo, né? Os espíritos não são diferentes de nós. A única diferença nossa para eles é o nosso corpo físico. Que um dia nós vamos perder esse corpo físico e vamos estar igual a eles, né? E aí a condição nossa vai depender de como nós vamos nos conduzir aqui. Porque aqui é o momento da gente crescer, da gente evoluir, da gente se melhorar, da gente se transformar. É a escola, né? Que a gente está aprendendo. Pode voltar para o mundo espiritual, a gente vai voltar melhor ou pior. Aí vai depender de cada um de nós. Então, essa é a primeira. O que eles estavam conversando era sobre isso, né? Que é um assunto que eles vêm falando o tempo todo no livro, né, Alexandre? Pode falar. Assim, a doutrina espírita, a doutrina veio através de livros, né? Mas o centro espírita é a unidade, a célula que vai promover, né, esse conhecimento que nos chegou através dos livros a ser democratizado com outras pessoas. Então, a casa espírita, o espiritismo, ele nasceu do intercâmbio mediúnico entre os médiuns e os espíritos. Então, não tem como a gente entender uma casa espírita sem mediunidade. Uma instituição religiosa sem mediunidade pode ser qualquer outra
instituição religiosa, menos centro espírita. Então, também não é pelo fato do centro espírita ter essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual que essa coisa vai acontecer de maneira desordenada. Então, por exemplo, as pessoas acham assim, eu vou para o centro espírita para receber espíritos. Não, não é. Antes de tudo, você vem para a casa espírita para se tornar alguém melhor. Se você for um médium ostensivo, então o que você vai aprender é exatamente a controlar para não receber espírito em qualquer lugar. Para não dar passividade, incorporar em qualquer lugar que você esteja. Porque isso é um desequilíbrio. Ora, tem pessoas médiums em desequilíbrio que vivem mediunidade quase que 24 horas por dia. Né? Fulano tá, o espírito tal tá falando isso aqui, não sei o que, vai fazer uma prece, incorpora, vai dar um passo, incorpora. Enfim, uma mediunidade, né, desequilibrada, se é que a mediunidade verdadeiramente, porque os espíritos superiores, eles são extremamente obedientes, né? Não são inconsequentes e nem tem tempo para ficar 24 horas por dia acompanhando o médium. Então, na doutrina espírita, nós treinamos para que a mediunidade seja bem executada nos momentos que precisamos da mediunidade, na desobsessão, na vibração, no passe. E nós precisamos entender que mediunidade não é só a psicofonia ou a psicografia. A sensitividade, que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, que é uma qualidade quase que comum a todos os outros tipos de mediunidade, ela é importantíssima. A intuição, uma intuição bem apurada, ela é importantíssima. Você não sentir de maneira ostensiva o mundo espiritual, mas ser uma pessoa que consegue controlar seus pensamentos, controlar sua emissão de pensamento, consegue vibrar, consegue irradiar coisa boa, né? Consegue todos esses resultados através de momentos de contemplação, de meditação. Você, às vezes, vai contribuir muito mais do que um médium ostensivo, do que um médium psicofônico, do que um médium psicográfico. Então, entendamos que a mediunidade, adquirindo essa face, e principalmente com a bandeira do dai gratuitamente o que gratuitamente recebeu, ela vai cumprir o seu papel trazendo diversos tipos de benesses e de atendimento às pessoas necessitadas, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Dito isso, também nós não precisamos ter medo. Ora, o que um espírito desencarnado pode fazer com você? Se você não quiser e se você não permitir, ele não pode fazer nada, nem te obsidiar. O máximo que ele poderia era te assediar, mas mesmo assim depende única e exclusivamente de você para que o processo obsessivo seja instalado. Se você tiver um espírito, estiver vendo um espírito da forma mais tenebrosa que tem, perto de você, e você não baixar a guarda, cedendo espaço para que esse espírito possa atuar, ele vai ser praticamente inofensivo junto a você. Então, a mediunidade, quando nós temos o discernimento para utilizá-la, né, a serviço do mestre, nós temos uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima mesmo. E isso me lembra o próprio Luiz Sérgio, que quando desencarnou, com 23 anos de idade, quando chega a Dona Zilda, a primeira mensagem psicografada pela médium Alaide, que era prima da Dona Zilda, mas que tiveram muito pouco contato com o Luiz Sérgio, quando ela recebe aquela primeira mensagem que chega até as mãos dela, que ela lê num primeiro momento, e depois passa para o seu Júlio, e o seu Júlio simplesmente leva aquela mensagem
aquele noticiário que o próprio filho veio relatar para ele, pega aquela mensagem e leva lá para o jornal dos Esportes, e no primeiro domingo já sai aquela mensagem no Mundo Azul. A partir dali, muitas e muitas pessoas começaram a fazer contato com eles. Por quê? Porque elas se identificavam com aquela história. Quem de nós não tem um ente que já desencarnou? Todos nós temos alguém que desencarnou. E quando você vê alguém que recebe notícias daquele familiar que desencarnou, você se sente de alguma forma confortado pela dor similar que você carrega. Então a mediunidade, ela vai nos oportunizar isso. Só que vão ter os médiuns com a tarefa de receber essas cartas de desencarnados. Terão outros médiuns que vão ter o mandato mediúnico na área da psicografia, psicografando livros. Vão ter outros médiuns que vão ter bem ostensiva a faculdade da cura, podendo curar centenas, milhares de pessoas numa reunião. E vão ter aqueles médiuns, né, que a tarefa dele é aplicar o passe. Outros que não têm intuição, que não têm, mas consegue ficar ali concentrado, compenetrado, né, caladinho, emitindo ondas, emitindo vibrações que vão atuar nos espíritos necessitados que são trazidos para aquela reunião e que muitas vezes essas vibrações são levadas a distâncias enormes para poder atender as pessoas. Então, não tenhamos medo da mediunidade, mas tenhamos a alegria de poder de viver essa mediunidade a serviço do mestre, né? Com um único e exclusivo sentido de assistir, de amparar, de praticar essa caridade moral. E, com certeza, se esse for nosso pensamento, nós não teremos nenhuma ocasião para ter medo. Teremos, única e simplesmente, muitos motivos e muitas alegrias por ter servido, né, de bom instrumento e ajudado nesse processo que a mediunidade pode oportunizar. Pois é, e nós espíritas, a gente tem que pensar que nós temos que investir não na nossa reforma íntima, né? É o que melhorar cada dia, porque para que está servindo a doutrina espírita para nós se a gente não melhorar, né? Não adianta nada. Se a gente não adianta ser médios, como é que a gente vai ser um bom médio se a gente não está melhorando? Se a gente não está sendo uma pessoa melhor a cada dia, né? Então, aqui o Luiz Sérgio disse que a reforma íntima é o farol da alma. Sem ela, ficamos no escuro da ignorância. Então, a gente precisa estudar a doutrina, entender a doutrina e praticar a doutrina. E uma das formas de caridade é a mediunidade, né? Porque a gente vai ajudar muita gente dos dois planos da vida, né? Inclusive, principalmente nós mesmos, né? Porque a gente acha que está ajudando só os outros, primeiramente a gente está ajudando a nós mesmos, né? Quando a gente ajuda o nosso próximo, tudo que a gente dá, a gente recebe de volta, né? A gente não, quem está doando nunca fica com as mãos vazias. Isso pode ter certeza. E aí eles falam da materialização, né? Que é uma pergunta que fala que no início tinha muita materialização dos espíritos e hoje em dia não tem. Porque hoje não tem mais necessidade, os espíritos não precisam mais provar a sua existência. Não precisa mais, nós já passamos dessa fase dos fenômenos. Quem vai no centro espírita atrás de fenômenos está perdendo tempo, né? Porque a doutrina espírita já está em outra fase, já essa fase de fenômenos já passou há muito tempo. E como diz aqui no livro,
se ele não crê porque não tem fenômenos mais de materialização ou qualquer outro tipo de fenômeno, é só o tempo vai passando e ele vai crer de uma forma ou de outra, né? Porque nada como o tempo, né? E o que a doutrina já foi toda codificada por Kardec, esse homem inteligentíssimo, íntegro, que comprovou, né? A doutrina espírita não foi escrita assim aleatoriamente, foi um estudo científico, filosófico, baseado em fatos e toda é codificada por esse homem, o Allan Kardec, e que não foi muito bem codificada. Então, está aí toda a doutrina espírita na obra básica e todos os livros que veio depois, confirmando a doutrina espírita, que é nada mais, nada menos o que o Cristo veio ensinar para nós, né? E o que o Cristo veio ensinar para nós? Amar o próximo como a nós mesmos, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse. Até hoje a gente não fizesse a nós, até hoje a gente não faz isso. A gente não faz, a gente não pratica e não sabe amar o próximo como a nós mesmos, e muito menos a gente não faz ao próximo que gostaria que fizesse para nós. Porque se todo mundo fizesse isso, nós não estávamos mais nessa situação que está tendo o planeta, né? Não está tanta gente passando fome, não estaria tanta gente morrendo em guerra, não estaria essa conturbação mundial que está hoje em dia. Então, infelizmente, hoje em dia, o homem ainda já esqueceu disso. Esqueceu de amar o seu próximo, de auxiliar, de exercitar a caridade. E isso é um dos objetivos da doutrina espírita, né? Relembrar, praticar o que o Cristo veio fazer, relembrar o que o Cristo veio fazer e fazer o homem voltar para Deus, a voltar a praticar o amor ao próximo e realmente praticar na íntegra o que o Cristo veio ensinar para nós há mais de 2000 anos, né? Porque o tempo está passando, o nosso planeta vai mudar de status e quem de nós não conseguir acompanhar, infelizmente, não vamos ficar por aqui, né? Então, nós, como espíritas, nós temos que nos melhorar, aplicar a doutrina espírita em nossas vidas e ser realmente um cristão. E ser realmente um cristão é praticar a caridade, botar o amor em movimento, ajudar ao próximo onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver. Não só dentro da casa espírita, mas no seu lar e em qualquer lugar que Deus colocar você. É isso que... Então, a gente não precisa ficar procurando materialização, ir em centro espírita para ter consulta com o espírito, ou ver espírito. A gente tem que ter muito respeito e amor pela espiritualidade, que tanto nos ama e tanto nos ajuda dia a dia, né? A espiritualidade, ela nos ajuda tanto, né? E se não dá tanto, faz tanta coisa por nós, e a gente é tão mal agradecido muitas vezes, né? A gente só quer ver a nós. E vocês sabem que o médium, quando ele está preparado realmente, a espiritualidade vai colocar o trabalho na mão dele, independente de para onde ele vá. Muitas vezes o médium fica achando que tem que ser um médium, igual o Alexandre falou, um médium ostensivo. Mas precisa, se todo mundo fosse médium ostensivo, quem seria aquele médium que ia doar seus fluidos na concentração, na vibração, né? Quem seriam os médios de passe? Seria todo mundo ostensivo, todo mundo, né? Esses médios são muito importantes para a casa espírita. Então, nós precisamos ser médios com Jesus, humildes e com muita vontade de servir ao próximo e a Deus, né? A seara de Jesus, a seara do Cristo é muito grande. Falta trabalhador, né? Então, Isso mesmo.
É isso E aí. aí, Agna, vem o convite, como sempre, para o estudo, né? Uhum, sempre. Não existe outra forma de nós adquirirmos conhecimento verdadeiramente que possa nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, que não seja através do estudo, através da leitura, né? Tem o Pentateuco de Allan Kardec, que são as 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. As outras obras de Kardec também são muito importantes. Então, Obras póstumas, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, que lá tem conteúdos assim de extrema importância e relevância para a casa espírita, para o médico, para o trabalhador da casa espírita. Aí depois vem as obras psicografadas por Francisco Xavier, que são uhum, obras extraordinárias, obras fundamentais. Quando a gente pega, por exemplo, o livro Paulo Estevão, né, que é um romance de Emmanuel que conta a vida de Paulo. Emmanuel é tão fã de Paulo que quando ele reencarnou como padre Manuel da Nóbrega, né, que estava aqui no Brasil, ele fundou uma cidade e colocou o nome da cidade como São Paulo. São Paulo, em homenagem ao apóstolo. Então você pega aquele livro extraordinário, ele te ensina, inclusive, como administrar uma casa espírita. Nós estávamos vendo esses dias, num curso de reciclagem para os trabalhadores do passe, e lá tem o Ananias aplicando a sequência do trabalho de passe, com prece, com leitura do evangelho, com a aplicação do passe de limpeza, depois com passe de reposição, né? Então, assim, e essas coisas, a gente, se fizer uma leitura rápida, talvez passem despercebidas. Mas quando você estuda verdadeiramente essas obras que nos são ofertadas, você vai encontrando ali, né, tudo que você precisa para ser um bom médium, para ser um bom espírita, para ser um trabalhador fiel, né, aos princípios doutrinários, contribuindo não só para o progresso do centro espírita, mas também para o progresso da casa espírita. E então não tem como fugir. Mas aí, aproveitar a deixa aqui, um dia desses uma pessoa perguntou assim: Alexandre, então a pessoa analfabeta, ela não pode ser espírita? Não, ela pode ser espírita. Inclusive, hoje tem audiobooks, né, que alguém tem o trabalho de ler o livro em voz alta, gravando aquele livro para justamente ajudar essas pessoas que não sabem ler ou que não conseguem, estar com algum problema de visão, não consegue ler. Mas você pode, inclusive, caso você tenha aí na sua casa espírita alguém que é analfabeta, ensina essa pessoa a ler, né? Faz uma alfabetização cristã, né? Com muita paciência ali, ensina, pensou que alegria você ter um trabalhador na sua casa espírita que era limitado por não saber ler, e de repente, na casa espírita, ele consegue aprender a ler e com seu próprio esforço vai estar lendo as obras. Então, O, o é meu uma forma de sogro, promoção humana. o meu sogro é analfabeto. Ele trabalhou como médico cura muitos anos com o seu Jerônimo Candinho. E ele assistia às aulas todas que o seu Jerônimo administrava. Ele não lia, né? Mas ele Uhum. tinha um conhecimento doutrinário que ele escutava, né? Que os outros falavam para ele. Ele tinha essa limitação, mas ele tinha um grande conhecimento. Quando ele tinha cabeça boa, ele falava muito bem, assim, certas coisas. A minha sogra, por exemplo, ela sabe ler muito pouco. A minha sogra aprendeu a ler e escrever, o Sebastião que ensinou para ela, o meu marido ensinou para ela,
na cartilha do grupo que ele estudava na roça, né? E ela pegava a cartilha e aprendeu a ler, mas ela lê muito mal e escreve, mal sabe assinar o nome dela. Mas ela tem um conhecimento doutrinário também, que é uma coisa assim assustadora, que ela fala assim certas coisas que gente que perguntas assim do livro dos espíritos que ela recita, fala a pergunta, fala o número e fala a resposta, só de cabeça, né? Ela sabe oração, ela sabe a prece de carita, de cabo a rabo, todinho. Eu nunca vi, até uma memória eu preciso de ver. E ela está com mais de 80 e tantos anos, né? E sabe outras preces também de cor, e muita coisa de cor. Então, você vê que a pessoa, mesmo com certas limitações, não impede dela de ser um bom trabalhador na doutrina, né? Uhum. É claro que agora, hoje em dia, tem essas gravações, a Casa Espírita pode ensinar, mas naquela época era um monte de gente analfabeta, né? Na época do seu Jerônimo, na época que ele fundou Palmelo, não tinha escola nem para as crianças direito, tinha o grupo lá que todo mundo estudava. Você vê. É isso aí, né? A escola tem que. Uma pessoa analfabeta é muito mais difícil, mas nem por isso ela não pode também estudar. Beleza, minha irmã, é isso então. Faltou uns pedaços aqui, mas é isso aí. Na semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 24. 24, tá quase acabando, hein? Então, já terminamos, né? Passou rápido, né? Rápido. Mas aí, hoje, o 23, mais 7 capítulos, acabou o livro. Tá bom. Então tá bom, minha irmã, faz a prece para nós. Então, Senhor Jesus, amado Mestre, companheiro divino de todas as horas, agradecemos, Senhor, por esses momentos de estudo, agradecemos a espiritualidade maior, agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, Senhor, conectados com nossos irmãos, que a tua paz possa se fazer presente junto a cada lar que está conectado conosco. Abençoe, Senhor, que todos possam ter uma boa noite de sono, que todos possam ter uma fé e esperança que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, porque o Senhor está no comando. E fique conosco, Senhor, nos amparando e nos orientando, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Ok, graças a Deus, agradecemos aí a companhia de todos, que sejam todos muito abençoados e que tenha uma boa semana. Nos veremos então na próxima terça-feira, tá bom? Um grande abraço e muita paz. Boa noite a todos.